Dessa vez é o capítulo 16, então vem trazendo uma abordagem geral sobre um dia de investigação. Por conta dos editores aqui, algumas seções que trazem bastante correspondência com outros tópicos ao longo das escrituras. A gente vai passar a falar um pouco a respeito. E, assim, novamente, eu sempre agradeço a Deus e pela oportunidade de aprender mais dele, dessa palavra. E a inspiração para que fale nossos corações sobre algumas questões que podem ser importantes na nossa vida. E isso nos faça se aproximar mais dele. É pelo nome de Jesus. Ok. Nessa parte aqui diz o seguinte, traz como título, sugestivo, sobre o dia da expiação, fala a respeito de que falou o Senhor a Moisés depois que morreram os 2 filhos de Arão, tendo chegado aqueles diante do Senhor. Então disse, essa parte aqui está relatada lá no capítulo 10 e conta a respeito dos 2 filhos de Arão que eram sacerdotes e serviam diante do Senhor um ofício que o Senhor já tinha deixado, como a gente tem visto aqui, alguns regimentos, algumas normas e condutas a respeito de questões específicas, para as questões santas de atuação no santuário ali no tabernáculo. Também tinha algumas questões. A gente tem visto que corresponde a algo que é realizado de forma ordenada lá no céu. E tem toda uma representação e, de forma geral, mostra que Jesus vem fazer por cada um de nós, pagando o preço infinito com a crucificação dele, que nos presenteia com o dom da vida, a possibilidade da restauração e por meio da aceitação desse sacrifício para uma vida eterna. E os filhos de Arão fizeram o seu ofício de forma de uma forma que não obedeceu, na verdade, o que era para ter sido feito. Diz que ao longo do tempo, né, Deus tolerou isso, mas eles não cumpriram o que era para ter sido feito. Diz lá no capítulo 10 que eles tomaram fogo de outro local, que não era o específico, e começaram a colocar no seu incensário e foram para o local santo para fazer a obra no tabernáculo, mas todas as partes ali correspondiam, simbolizavam algumas questões, né? Como a pureza, a santidade. Eles trouxeram algo de si mesmo, que todos nós somos impuros e imperfeitos e não conseguimos estar diante de Deus, porque seríamos com certeza mortos na hora. E foi isso que aconteceu. A manifestação de Deus veio e eles foram fulminados no mesmo momento. Isso mostra a nossa pecaminosidade. Diz que ninguém viu a Deus, né? A glória de Sua Majestade. A gente não consegue olhar para uma lâmpada, imagine para a própria fonte da luz. Então, a gente não consegue, não somos nada.
E são essas questões de obediência. Ninguém é perfeito, mas se a gente fazer o melhor que a gente puder, com certeza temos a ajuda dele mesmo para sermos fiéis e, e obedientes. Aí continua dizendo: então disse o Senhor a Moisés: dize a Arão, teu irmão, que não entra no santuário em todo o tempo, para dentro do véu, diante do propiciatório, que está sobre a arca, para que não morra, porque aparecerei na nuvem sobre o propiciatório. Então Arão no santuário, com isto, um novilho para oferta pelo pecado e um cordeiro para o holocausto. Vestirá ele a túnica de linho sagrada. Aqui são especificações que já foram definidas lá no começo do livro das leis. O que serve cada um tipo desse tipo de oferta, sacrifício, os tipos de animais que eram oferecidos, sua simbologia, sua representatividade, os tipos de adereço para cada tipo de serviço, para o sacerdote, um sacerdote, e tudo isso tem um significado profundo. Vestirá ele a túnica de linho sagrada, terá as calças de linho sobre a pele, cingir-se-á com cinto de linho, se cobrirá com a mitra de linho, são estas as vestes sagradas. Isso aqui está passando de forma resumida mesmo. Banhará seu corpo em água e então as vestirá. Da congregação dos filhos de Israel, tomará 2 bodes, aí que já está trazendo uma preparação para esse rito que ia acontecer, que era algo que aconteceu uma vez, como vai especificar aqui no fim do capítulo, uma vez no ano, que fazia a expiação por todo o pecado que era trazido, que era confessado, e diante ali de Deus, dos sacerdotes e de todo o rito que era feito em função disso. E aqui era um momento de consciência. Vai tratar a respeito aqui. E nessa parte a gente consegue corresponder a um outro panorama que ainda vai acontecer. Quando diz aqui a respeito desses 2 bodes para oferta pelo pecado e um carneiro para o holocausto. Arão trará o novilho da sua oferta pelo pecado, fará expiação por si mesmo e pela sua casa. E ele fazer isso primeiro. Ele está oficiando com representação do que é feito hoje no céu. E ele é pecador, não, e ainda assim precisa desse tipo e como líder também precisa fazer esse tipo de processo por si mesmo. Tomará ambos os bodes e porá perante o Senhor à porta da tenda da congregação. Lançará sorte sobre os bodes, uma para o Senhor e a outra para o bode emissário. Arão fará chegar o bode sobre o qual caía a sorte para o Senhor e o oferecerá por oferta pelo pecado. Mas o bode sobre o que caía a sorte para o bode emissário será apresentado vivo perante o Senhor para fazer expiação por meio dele e enviá-lo ao deserto como bode emissário. Esse panorama a gente consegue perceber mais detalhado no livro do... Aqui são sempre representações de algo que iria acontecer. Bom, tinha um contexto, novamente, daquela realidade. Então, de acordo com o pensamento do povo, Deus conhece melhor do que os indivíduos, os movimentos da sociedade, as civilizações, como que era a estrutura das civilizações naquele tempo, os tipos de condutas que eles tinham.
de forma prática e estava ensinando o povo. E aqui diz a respeito do que a gente consegue perceber lá em Apocalipse 20, quando diz sobre um período em que vai ter onde vai ter um período de 1000 anos, né? A respeito de que as pessoas que aceitaram a Jesus vão passar no céu, né? E a terra aqui vai ser totalmente desolada. Fala a respeito da volta de Jesus e diz aqui sobre Satanás preso nessa terra, devastado, como se fosse um deserto. Ou seja, essas duas representações aqui dos bodes, um que era o bode emissário que é lançado para o deserto, e o outro que era para o holocausto, que o sacrifício representa essa questão desse conflito dos séculos, né? Que há entre o bem e o mal. E uma representa a Cristo, né? Que sacrificou por cada um de nós. E o outro é o inimigo, Satanás, que já nesse contexto aqui, após a volta, né? O resgate daquelas pessoas que aceitaram e ficarem nessa terra desolada, porque não haverá mais vida, e será um tempo em que consegue perceber aqui algumas questões, entra mais no livro de Apocalipse, mas fala sobre questões de onde os salvos vão passar um período no céu, cerca de 1000 anos, um período de férias. E os anjos do inferno e Satanás e seus anjos todos estarão aqui na terra, né? Continuarão, na verdade. E essa terra estará desolada. Aí continua falando a respeito do sacrifício pelo próprio sacerdote. Continuando, aprofundando esse verso que foi relatado anteriormente. Fará chegar um novilho que, pela oferta do pecado. São símbolos também que conseguem ser percebidos no Apocalipse a respeito de quem representa esses animais. A gente sabe que, né, o sacrifício foi o que Jesus fez por cada um de nós. E é um paralelo de como lá no livro do Deuteronômio, os números mais pra frente, fala sobre a organização do povo, com o tabernáculo no centro e as quatro fileiras, e cada fileira tinha um representante, uma tribo representante, e cada uma dessas tinha uma bandeira. O livro dos evangelhos diz a respeito de perspectivas diferentes de Cristo, né? E traz essa relação aqui, lá quando fala a respeito da visão do trono de Deus em Apocalipse 4, aí diz alguns seres que estavam próximos, aí diz a respeito de leão, de novilho, de homem, de águia. Então, novilho, todos são representações de algumas características de Cristo, né? E traz a respeito da resistência, de um caráter tradicional e dele como servo. E tinha umas características assim: faria expiação sobre ele pela sua casa, imolará o novilho
da sua oferta pelo pecado, tomará também de sobre o altar o incensário, cheio de pedras diante do Senhor, e 2 punhados de incenso aromático bem moído, e trará diante do véu, para o incensário sobre o fogo perante o Senhor, para que a nuvem do incenso cubra o propiciatório que está sob o testemunho, para que não morra. Tomará o sangue do novilho e com o dedo aspergirá sobre a frente do propiciatório, e diante do propiciatório aspergirá 7 vezes do sangue com o dedo. E esse era o único momento que ele podia entrar durante o ano no lugar santíssimo e fazia toda essa operação, e sozinho no santuário. Nenhum outro sacerdote poderia adentrar enquanto estivesse fazendo esse continuando. Depois imolará o bode da oferta pelo pecado, que será para o povo, e trará o seu sangue para dentro do véu, e fará com que o seu sangue, como fez o sangue do novilho, aspeja lá no propiciatório e também diante dele. É como Jesus, né? Ele apresentou seu sangue diante de Deus após a ressurreição, que tem até aquela passagem que fala que Maria, que ele foi visto por Maria e ainda não tinha ascendido ao céu. Então, tudo ocorre de uma forma. Se aqui na Terra acontece as coisas de forma bem ordenada, com os grandes, os poderosos, as pessoas de poder, imaginem as coisas de Deus, como quanta ordem no ar. Então não tinha um momento específico que ele ia se apresentar a Deus, e assim é feito. Então, todos sempre, né? Quando a gente quando a gente falha, ninguém é perfeito, mas ele sempre apresenta o seu sangue e diante de Deus. Como está lá em Hebreus falando a respeito também, que ele é nosso intercessor, né? E basta a gente aceitar esse sacrifício que ele fez por cada um de nós. E aí continua falando a respeito da expiação. Assim fará a expiação pelo santuário por causa das impurezas dos filhos de Israel, das suas transgressões, de todos os seus pecados, da mesma sorte, fará pela tenda da congregação que está com eles no meio das suas impurezas. Nenhum homem entrará na tenda da congregação quando ele entrar para fazer propiciação no santuário, até que ele saia, depois que feita a expiação por meio ou por si mesmo, e pela sua casa e por toda a congregação de Israel. Então sairá ao altar que está perante o Senhor e fará expiação por ele. Tomará o sangue do novilho e o sangue do bode e o porá sobre os chifres do altar, ao redor do sangue aspergirá. Esse mesmo que a gente consegue perceber lá no Apocalipse também. É a apresentação de 4 ventos, ou seja, é algo que é para o mundo todo. Cada um é disposto em uma vértice ali dos cantos ali do altar de sacrifício. E tudo tinha o material que era utilizado, tudo isso traz uma representação sobre o que Jesus fez e quem ele é. 7 vezes sobre o altar, e purificará e o santificará das impurezas dos filhos de Israel, havendo, pois, acabado de fazer a expiação pelo santuário, pela tenda da congregação, pelo altar, então fará chegar o bode vivo. Ou seja, até mesmo essa cronologia de operação aqui é a mesma coisa.
Jesus veio antes, sacrificou. Aí agora vem a respeito do bode emissário. Arão por as mãos sobre a cabeça do bode e sobre ele confessará todas as iniquidades dos filhos de Israel, que é sobre quem vai cair toda a responsabilidade, não a responsabilidade, mas de forma geral, a responsabilidade principal daqueles que querem ser perdoados dos seus pecados, que é sobre. Não acho que responsabilidade não seria a melhor palavra, mas é da onde, de forma geral, o pecado ele vai recair sobre o Satanás, né? Que diz a respeito sobre o bode vivo e sobre ele confessará todas as iniquidades dos filhos de Israel, todas as suas transgressões e todos os seus pecados, e o porá sobre a cabeça do bode e enviá-lo ao deserto pela mão de um homem à disposição para isso. E aqui o paralelo é muito parecido, né? Ele diz que o anjo desce com a chave do abismo e tá lá em Apocalipse 21, capítulo 20, 19, 20, a respeito dessas coisas. Assim, aquele bode levará sobre si todas as iniquidades que serão transferidas, né? Para a terra solitária, o homem soltará o bode no deserto. Depois Arão virá à tenda da congregação, despirá as vestes de linho que havia usado quando entrara no santuário, e ali as deixará. A representatividade disso aqui. Depois desse momento, as vestimentas representam funções. E nós somos sacerdotes, como lá diz em Hebreus 8, e em várias partes do livro de Hebreus, né? Que é Cristo Jesus. Então vai chegar uma hora que Cristo também não fará também expiação sobre encerrar essa atividade, né? E aí, de forma representativa, banhará seu corpo em água num lugar santo e porá as suas vestes. Então sairá, oferecerá o seu holocausto, o holocausto do povo, e fará expiação por si e pelo povo. Também queimará a gordura da oferta pelo pecado sobre o altar. E aquele que tiver levado o bode emissário lavará suas vestes, banhará o seu corpo em água e depois entrará no arraial. Mas o novilho, o bode pela oferta do pecado, cujo sangue foi trazido para fazer expiação no santuário, serão levados fora do arraial, porém suas peles, a sua carne e os seus excrementos se queimarão. Aquele que o queimar lavará suas vestes, banhará o seu corpo em água e depois entrará no arraial. E percebendo aqui essas questões de purificação, lembrando que naquele momento não tinha água encanada no deserto. A água é algo muito valioso, principalmente em regiões que se tem a maior necessidade. Então, essas questões aqui é de questões sanitárias, questões de saúde mesmo. E aí vem trazendo um aspecto festivo, né? Uma espécie de feriado. Isto será para por estatuto perpétuo. A gente consegue ver lá no 23, que vem falando sobre alguns tipos de festas, com alusão a alguns tempos. Eram realmente datas fixas no calendário do povo sendo estabelecido. E diz que será por estatuto perpétuo quando no
no 7º mês, aos 10 dias do mês, 10 do 7, afligireis a vossa alma. E isso aqui no calendário judaico, tá? E nenhuma obra fareis, nem o natural, nem o estrangeiro que peregrina entre vós, porque naquele dia se fará expiação por vós para purificar-vos, e serei purificados de todos os vossos pecados perante o Senhor. É sábado, dia de descanso solene para vós outros, e afligireis a vossa alma, é estatuto perpétuo. Quem for ungido, consagrado para o ofício como um sacerdote no lugar de seu pai, fará a expiação, havendo posto as vestes de linho de vestes santas. Fará a expiação pelo santuário, pela tenda da congregação. É um resumo aqui para quem fosse ficar o mesmo ofício após o seu pai. E está resumido também, e fará pelo sacerdote todo o povo da congregação. Lá em Daniel fala a respeito dessas questões também. De uma forma profética, como a gente tem analisado aqui sobre essas características. E Daniel 8:14 diz a respeito desse período que 9, 10 que me falam a respeito dessas características, que junto com o Apocalipse traz uma visão mais completa dessa realização que Deus faz por nós e tem feito. Deus fez, faz, sabendo que o pecado terá fim e as vestes serão trocadas. Isto vos será por estatuto perpétuo para fazer expiação uma vez por ano pelos filhos de Israel por causa dos seus pecados. E fez Arão como o Senhor ordenara a Moisés. De maneira geral, falou sobre o assunto. Bem interessante saber que tem em várias partes da Bíblia a respeito de como isso ainda é expandido, ou que aqui já estava prevendo essa operação de Deus dentro desse plano da salvação. É exatamente isso. Dando esperança já naquele tempo para o povo de Israel, de que é isso que move, né? Cada um, imagina, uma pessoa que não vive com esperança de algo melhor, mas em Cristo a gente tem a certeza agora de que a história dessa realidade nesse mundo, ela breve se findará. A gente consegue perceber também diversas características, né, do fim do mundo, e a gente sabe que a esperança de que pela volta de Jesus e que esse período de 1000 anos que o justo aquele por conta de Cristo, né, não por nós mesmos, mas passará no céu, né, e aqui como foi descrito, o bode que é lançado no deserto, e que um homem o levaria aqui, representando já o que vai acontecer, né? Satanás e seus anjos presos nessa terra deserta. E que a gente possa tomar firme decisão de reconhecer nossos erros, pedir perdão a Deus, para sermos também aprovados por Ele em seu breve retorno. Tá? Essa é a mensagem. Paz.